Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Cacau Gomes e eu queria pôr aqui mostrar para vocês aqui a perspectiva para o Bitcoin nos próximos movimentos. Hoje ele deu uma puxada muito forte aí, puxou 4% para cima, movimento muito bacana. E eu queria fazer uma análise aqui, deixar aqui para vocês, né? Contribuir aí no que for possível para o entendimento na minha visão, é claro, né, dos próximos movimentos possíveis aí para o Bitcoin, tá? Então vamos começar aqui como de praxe, né, fazendo uma análise aqui do maior tempo que nós temos aqui viável para análise, que é o mensal. E aqui no mensal a gente consegue ver um marqueamento dessa estrutura, né? Quem tem conhecimento aí da análise on-chain vai ver que isso aqui segue aquele arco-íris, né, do Bitcoin, e ele está numa região de, de movimento lateral aqui agora, né? Quando a gente dá um zoom aqui, a gente consegue enxergar esse movimento. Nós tivemos aqui em 2021 um topo histórico que ficou aqui na casa dos 68.997 dólares. E agora, esse ano, a gente passou um pouquinho isso aqui, só que foi rejeitado imediatamente. Nós tivemos aqui no mês de março de 2024, o preço chegando a fechar, ele bateu num topo, um novo topo histórico aqui, no valor de 73.805 dólares e recuou, né, devolveu esse movimento no mês seguinte, em abril, fazendo um preço de fechamento aqui na casa dos 60.652 dólares, né? Esse aqui é o ponto de negação. A gente pode considerar essas duas linhas aqui, tanto o topo histórico, né, o primeiro topo aqui, quanto esse candle, que foi a última puxada de alta aqui mais forte, e ele fez aqui esse último movimento aqui, onde deu um suspiro e automaticamente no mês seguinte ele negou esse movimento. Ele rompeu essa linha, deixa eu trocar aqui, colocar para uma linha inteira aqui, fica mais fácil de ver. Então ele, inclusive, aumentar um pouco aqui a espessura, né? Ele rompeu essa linha e no mês seguinte, que é esse candle aqui, ele voltou. É só para explicar, tá, gente? Eu prefiro usar os candles sem cor, tá? Dá para a gente saber muito bem qual candle está subindo, qual candle está descendo, simplesmente olhando para ele aqui. Não precisa de pôr cor, não. Eu prefiro dessa forma. Eu acho que a cor ela incita a gente a fazer uma análise muito rápida, né? A gente acaba sendo induzido a pensar as coisas muito rápido aqui. Então eu prefiro fazer minha análise num gráfico onde os candles sejam sem cor, né? Tudo branco aqui, eu acho que fica mais frio, né? Fica mais fácil da gente não se perder na análise, tá? Então, como eu disse, o Bitcoin ele passou esse ponto aqui, ou podemos considerar também esse topo aqui e rompeu e devolveu ao mesmo tempo, né? E aí a gente pode ainda fazer mais algumas análises aqui que remete ao seguinte, né? Vamos pôr um Fibonacci aqui para a gente ver onde que o movimento está agora, ó. Quando a gente pega o movimento segundo Elliott, nós temos aqui uma possível formação de uma onda 4, né? Que é uma onda mais rasa, né? Não é igual a onda 2, que é uma onda mais funda, é uma onda mais rasa. E aqui, ó, quando a gente pega no mensal, a gente consegue ver esse movimento aqui um pouco mais claro, né? Onde aparentemente a gente está aqui no início da formação de uma onda 5, né? Nós já vimos aqui, parece que aqui fez o fundo né, o fundo da onda 4 e a gente agora começa a ter fundos mais altos que os fundos anteriores. Hoje a gente teve uma puxada aqui de 4%, nós vamos passar aqui para o semanal para ver como é que foi isso. E o que a gente consegue ver é que parece que o preço aqui, mesmo olhando, né, no mensal, a gente consegue ver aqui que muita sombra aqui nessa região. Deixa eu marcar aqui para a gente entender esse movimento. Ó. Nós tivemos muita sombra aqui nessa região.
colorir esse fundo aqui de branco. Opa, deixar, acho que está todo fundo. Vamos pôr aqui assim, ó. Esse fundo aqui, né? A gente teve muita sombra aqui nessa região, onde está aqui de 60 mil até 49.500. Nós tivemos aqui cerca de 60 mil a 50 mil. Vamos pôr aqui esses 10 mil aqui, 10 mil dólares aqui. A gente teve uma flutuação do preço aqui, onde o preço bateu e voltou algumas vezes aqui, né, nessa região. Então, é uma região de suporte. E aqui aparentemente formou um fundo, que é esse ponto aqui onde está o fim da onda 4, onde a gente marcou aqui. E o que se espera agora é o rompimento dessa linha aqui do topo, né, anterior, onde está aqui o topo da onda 3, ok? Então esse movimento vai se confirmar quando a gente tiver novamente esse rompimento aqui e assim der a sequência, né? Isso aqui a gente está no mensal, é uma visão macro do movimento, ok? Como eu disse aqui, ó, vamos pôr um Fibonacci para a gente entender essa última pernada, onde que o preço fez o seu recuo, e quando a gente vê, estamos aqui exatamente nos 50%, onde ele bateu aqui, tá vendo? 50% certinho, os 49.362 aqui, que é os 50% da perna 3, da última perna do movimento de alta, onde ele veio agora e lateralizou aqui. O que é esperado aqui? Nós tivemos a maior onda aqui sendo a onda 3, então, né, tivemos a onda 1, onda 2, a onda 3 aqui foi uma pernada bem forte. A gente espera que esse preço venha pelo menos 100% desse movimento da onda 3 aqui, tá? Então, deixa eu fazer aqui com a projeção, para ficar mais acertado, não tá ali. Vamos pegar aqui, extensão de Fibonacci, onde a gente vai ter essa marca aqui, ó. Vamos puxar até 1.61, 1.61, só para conferir aqui, isso é 61%, né, a mais aquele movimento, onde aqui dá 100% da perna 3. Aqui a gente tem um primeiro alvo que vai ser marcado aqui nesse 100%. 100% que eu falo aqui de FIBO, tá? E o segundo alvo bem aqui nesse outro ponto aqui. É o que a gente espera que o preço faça aqui. Ele já fez esse movimento. Imagina agora que ele venha para fazer essa subida aqui, atingindo primeiro esse ponto aqui na casa dos 98 mil dólares e depois aqui nesse outro ponto aqui, 1.618, fazendo 128 mil dólares ali. Quando isso vai acontecer, é bem difícil de prever essa velocidade de subida, se vai mesmo até lá, né? É só expectativa em função do que a gente está vendo aqui do movimento, mas é uma possibilidade. Então, fazendo essas marcações aqui no mensal, para a gente ter uma noção do macro movimento que está indicando aqui uma alta, aparece, né, que já iniciou inclusive aqui essa ascensão até esses pontos aí. A gente desce para um gráfico um pouco menor aqui, que é o semanal, e vamos dar uma olhadinha aqui agora, ó. No semanal a coisa fica um pouquinho mais caótica, né? À medida que a gente vai baixando os tempos aqui, a gente vai ficando mais difícil, né, de fazer essa análise, porque vai ficando um pouco mais variável aqui a flutuação do preço, né? O preço ele movimenta um pouco mais rápido aqui nessa condição de tempo menor, e a gente vai fazendo aqui alguns ajustes aqui, tá? Então, aqui a gente consegue ver o seguinte, ó, vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu cumpri aqui 5 ondas de queda, né? Na verdade, eu tinha que ter feito uma correção, porque a correção ela é em ABC, né? A, B, C, e aí seria aqui, ó, 1, 2,
Seria perna 3 de novo aqui. Só que, na verdade, ele está fazendo dois ABCs aqui, né? A, B, C, 1, não foi, né? A, B, C de novo e aqui agora a nova tentativa. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? Eu vou apagar esses desenhos, uma vez feita a análise aqui no mensal, que aparenta ser de alta, a gente faz agora no semanal. E o que a gente consegue enxergar aqui, ó? Nós tínhamos topos e fundos descendentes e nesse ponto aqui, veja só o que aconteceu. Nós agora tivemos aqui um fundo mais alto e agora um topo mais alto que o topo anterior. Isso já diz para a gente alguma coisa aqui, ó. Eu estou num movimento de inversão de fluxo aqui, né, de change of character, aparentemente. Para confirmar esse movimento, eu tenho que romper esse topo, porque esse topo antecede o fundo que renovou, né, o break of structure, minha continuidade de movimento. Então, esse aqui é o último fundo que eu tenho com rompimento do fundo anterior, e aqui eu já tenho aparentemente uma inversão no fluxo aqui do dinheiro, né, do preço. E aí pode ser que eu confirme aqui rompendo esse topo, porque aqui eu já tive esse rompimento, agora eu fiz essa realização desse primeiro movimento. E onde é que ele veio, gente? Novamente nos 50%. Bateu nos 50% e agora está subindo. E uma vez confirmado esse rompimento, onde a gente espera que esse preço vá? Vamos fazer uma projeção. O que pode acontecer se ele confirmar aqui esse movimento ele primeiro ponto, né, de parada aqui seria na casa dos 72.700 ou até mesmo esse topo histórico aqui anterior, né, na casa dos 73.800. E o segundo ponto que a gente pode esperar aqui seria aqui nos 81 mil, tá? Fazendo assim uma análise de expectativa positiva de alta, tá? É que o preço aparentemente está fazendo aqui no semanal e no mensal. Quando a gente coloca no diário, reforça um pouco mais essa teoria. A gente já está tendo um rompimento aqui desse martelo. Esse aqui é um candle, né, que sinaliza um sinal de reversão. Ele traz para a gente aqui uma ideia de reversão. E aqui eu já estou tendo um rompimento de dois topos aqui, um rompimento duplo aqui. Uma alta de 4%, uma alta forte, agora nesse momento recuou um pouquinho para 3,81, mas a gente chegou a ter 4% aqui de aumento no dia de hoje. E, como eu falei, né, no micro movimento aqui, no movimento menor, eu vinha tendo aqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí, levando aqui para um movimento menor no diário aqui, esse topo aqui, ele já é um topo interessante para a gente. Esse topo aqui, ele fala para a gente o seguinte, ó, esse topo antecede o fundo mais fundo aqui do movimento de queda. Se os próximos movimentos aqui eu tiver um rompimento desse preço aqui, é muito provável que o preço continue fazendo mais 4 ondas de alta aqui, tá? Então, a gente precisa, resumidamente aqui no movimento menor, enxergar o rompimento dos 64.334 para a gente confirmar esse movimento de alta. Se isso acontece, podemos arriscar dizer que a gente pode ter esse movimento que já foi marcado no semanal ali anteriormente. Eu só estou confirmando aqui para mostrar para vocês aqui, tá vendo? O 100% dando no 72.782 e o 1.618 dando lá em 81.361, tá? Eu só quis marcar isso aqui no diário para mostrar como ele vai confirmar o movimento aqui do semanal, tá certo? A gente pode fazer aqui uma verificação, vamos pôr aqui no
gráfico de linha para a gente marcar aqui esse movimento aqui de topos, que é um outro cheque, né, que a gente tem aqui, que pode ser feito, que aqui a gente tem um movimento de expansão, né, nós temos aqui um movimento de expansão, está bem caracterizado aqui por essas linhas, tá vendo? E vem obedecendo esse movimento aqui de queda e de expansão, tá? Então, nessa região aqui, eu tenho dois rompimentos a ser feito, que é essa linha de tendência de baixa, mais esse topo aqui. E vencendo o topo, ele já indica que sobe, e vencendo aqui essa linha de tendência de baixa, ele confirma ainda mais esse movimento. Ele pode chegar aqui nos 72 mil, 73 mil, igual eu falei, e se uma vez ganhar esses valores aqui, provável que chegue aqui na casa dos 80 mil, tá? Então é isso para o Bitcoin. A gente tem que aguardar agora aí os próximos dias. Eu acredito aí que está muito propício aí a ter uma alta repentina. E quem tiver condição que faça aí suas análises e quem sabe até aporte algum dinheiro aí. Talvez arriscar um pouquinho aí, vai com calma, né? Isso aqui, gente, volto a repetir, não é recomendação, mas é mais uma visão de quem gosta, né, desse mercado aí, de quem gosta de investir e que já tem algum tempinho de estrada aí, tá? Estou dividindo só mais uma visão com vocês para ajudar nas análises de cada um aí, tá? Cada um é responsável pelos seus investimentos, mas fica aí uma dica, né? Parece que está bem promissor aí os próximos movimentos do Bitcoin, tá? Então, eu queria deixar um grande abraço para todos aí, força, fé, fraternidade. Fiquem com Deus.